E vamos nós com o nosso mais novo Papo do Reino. Todo mundo está sabendo o que está acontecendo no nosso país. Já são 9, 10 dias de greve dos caminhoneiros e a gente está vendo aí o tempo todo nos noticiários o caos que está aí na nossa economia, aí até na nossa maneira de comprar, na nossa maneira de ir ao supermercado, na nossa maneira de nos locomovermos, né, para o nosso trabalho, para as nossas escolas, né, das dificuldades. E aí eu fico pensando, algumas reflexões ficaram na minha mente essa semana me incomodando. Anuncia-se que a gasolina vai acabar, todo mundo corre para os postos. Anuncia-se que a comida está acabando, todo mundo corre para os supermercados, todo mundo corre para as feiras para estocar alimento. O menor rumor de que algum serviço vai parar, todo mundo começa a ficar desesperado e é o papo ali do canto da rua, é o papo de tudo quanto é lugar, do trabalho, da escola, como é que vai ser para a gente trabalhar, como é que vai ser para a gente ir para a faculdade, para a escola, sabe? Todo mundo falando o tempo todo disso. Mas aí o que mais me preocupa é o seguinte, e quando a gente ouve alguém anunciando, dando a grande notícia que Jesus vai voltar, será que alguém se preocupa nessa mesma proporção? Eu acho que não. Pelo menos é o que eu tenho visto. A gente anuncia o tempo todo que Jesus está voltando. O Filho de Deus está voltando para buscar as pessoas salvas, aqueles que abriram seu coração para que ele entrasse, as pessoas que se entregaram a Deus. E as pessoas não têm a mesma preocupação, sabe? No outro dia eu ouvi alguém falando, até brincando sobre a volta de Jesus, dizendo: Jesus veio a primeira vez, mataram ele. Vocês acham mesmo que ele vai voltar uma segunda vez para baterem nele e matarem ele de novo? Né? E aí isso é o cúmulo. Mas a Bíblia fala também desses tipos de escarnecedores, esses tipos de zombadores, brincalhões que falam a respeito de uma coisa tão séria dessa forma. Olha só o que diz na carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Diz assim... 2 Pedro 3 e 4, diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha só, a Bíblia já falava que haveriam esses tipos de pessoas, e olha que isso aqui foi bem próximo do período onde Jesus viveu, ressuscitou e subiu aos céus. Imagine hoje, 2000 anos depois, as pessoas ainda continuam dizendo esse tipo de coisa. Mas sabe, a Bíblia diz que a vinda do Filho de Deus, a volta do Filho de Deus, ela vai ser semelhante aos dias de Noé. Mateus 24, capítulo, a partir do versículo 37, diz que os homens se alegravam, casavam-se, davam-se em casamento, levavam uma vida totalmente normal. Mesmo vendo aquele homem chamado Noé construindo uma arca num lugar seco e dizendo que os homens se arrependessem dos seus pecados, que se voltassem para Deus. Eles riam de Noé, eles riam dos filhos de Noé construindo aquela enorme embarcação num lugar seco. Eles não acreditaram. Mas no dia que começou a chover, que Noé fechou a porta da arca, a Bíblia diz que Deus selou por fora para que nem Noé pudesse abrir. E todas aquelas pessoas morreram no dilúvio, só se salvou Noé e a sua família. E daí recomeçou de novo a terra ser... os seres humanos se multiplicarem através da família de Noé. Tudo isso por causa da obediência de um homem. Então, por causa da obediência de um homem, foi condenado todo o mundo antigo. Da mesma forma vai acontecer nos dias que Jesus voltar. É pela obediência daqueles que têm acreditado que o mundo vai ser condenado. Ok? Então pense nisso, isso é muito sério, sabe? E a grande pergunta que ficou na minha mente: e se Deus resolvesse cruzar os braços e fazer uma greve? Se Deus deixasse de cuidar do homem por um dia só que fosse? Será que ia se comparar essa greve dos caminhoneiros? Ou seria o verdadeiro caos, né? E aí a gente não consegue nem medir uma situação dessa. A Bíblia diz que Deus, ele é o mantenedor, Deus é o provisor, Deus é
é o provedor de todas as coisas, o que traz equilíbrio ao universo, a todas as coisas que foram criadas. Então, se Deus resolvesse parar por um dia só que fosse, a humanidade se destruiria, seria destruída totalmente, né? E aí, essa deve ser a nossa maior preocupação. É somente quando essas coisas acontecem que a gente dá o devido valor para o caminhoneiro. E vai ser da mesma forma. É quando as promessas de Deus a respeito da vinda de Jesus, da volta de Jesus começarem a se cumprir, é que as pessoas vão ver que de fato estão deixando de acreditar naquilo que realmente vai fazer grande diferença na vida do homem. Sabe? Hoje em dia nós nos preocupamos muito com aquilo que é material. Aí esse caos todinho, essa preocupação toda, porque as pessoas estão se preocupando muito com a materialidade. Mas se esquecem que o mais importante é o nosso espírito. Somos seres espirituais que habitam dentro de um corpo. Isso aqui que você vê agora é apenas um invólucro do verdadeiro eu que está dentro desse corpo. É com ele que nós devemos realmente nos preocupar. E aí a gente pode ver Deus agindo da seguinte forma. Olha só, Mateus capítulo 6, verso 26. Olha só o que a Bíblia diz a respeito do cuidado de Deus com a gente. Mateus capítulo 6, versículo 26. Diz assim: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as alimenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Nós somos a grande coroa da criação, o ápice da criação de Deus. Quando Deus criou todas as outras coisas, os animais, tudo que existe, ele disse que era bom. Mas quando ele criou o ser humano, ele disse que era muito bom. Deus se preocupa conosco muito mais do que com todo o restante da criação. E 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz algo bastante interessante a respeito do que realmente deve nos preocupar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Se é algo que a gente deve realmente, se é que a gente deve andar ansioso por alguma coisa, meu amado, é com as coisas de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E Pedro está dizendo aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Deus nos desafia a confiarmos nele independente de qualquer circunstância, a exercermos fé. A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus é necessário, é obrigatório que exercite fé, que acredite em Deus mesmo sem vê-lo, porque Deus, na verdade, ele não se explica, Deus se experimenta. Então, a pergunta que eu gostaria de deixar para você é essa: e se Deus resolvesse decretar uma greve em relação ao homem? Se Deus cruzasse os braços? Você já parou para pensar nisso? Mas o mais importante, meu amigo, é que Deus nunca vai fazer isso, porque a Bíblia diz que não dorme o guarda de Israel, não dorme aquele que zela pelo ser humano, ele não dorme nem tosqueneja, ele não fica ali meio que dormindo acordado, ele está o tempo todo vigilante, cuidando daquilo que ele criou, e ele tem cuidado de você, porque você é a principal criação de suas mãos. Ele ama você e quer fazer morada dentro de você por toda a eternidade. Por isso, pense nisso, Deus tem cuidado de você.